teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Bom estarmos reunidos para prestar culto público ao nosso Deus mais uma vez, né? E eu convido a igreja para abrir a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Podemos vencer o sofrimento pela fé e pelo poder de Deus. E graças nós damos ao nosso Deus por isso, porque nós temos essa certeza, né? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos adorar o nosso Deus neste momento, em uma oração. E eu vou pedir para o pastor que ele nos eleve em oração de adoração a Deus.
Amém. Convido mais uma vez os irmãos, ainda no capítulo 8 de Romanos, agora vamos ler dos versículos 31 ao 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por amor de nós, o entregou, porventura não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é bom nós termos essa certeza, né? Que nada pode nos separar. Como é bom nós termos essa garantia de que é Cristo Jesus que nos guarda, que nos segura, que nos faz mais do que vencedores em todos os momentos das nossas vidas. Amém? Vamos cantar nesse momento o hino de número 49. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hastes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos com seu poder eternal, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm menor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro, que me permitas voar, sempre
João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas uma promessa maravilhosa, né? Nós podemos ter certeza que se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos nos colocar em oração silenciosa neste momento, confessando ao Senhor as nossas falhas, as nossas fraquezas e pedindo perdão. Eterno Deus e misericordioso Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos na certeza, ó Deus, que se confessarmos a Ti as nossas falhas, as nossas fraquezas, ó Deus, Tu pode nos perdoar os pecados, ó Pai. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja limpando, nos purificando de tudo aquilo que não Te agrada, ó Pai, e que entristece o Teu Santo Espírito, ó Deus. Ajude-nos nesta caminhada, ó Pai, mostrando, Senhor, a Tua vontade e aquilo que é agradável a Ti, ó Deus, e nos dando forças, ó Deus, para vencermos as lutas, as tentações, ó Pai, e não nos deixes, ó Pai, cair, ó Pai. Nós rogamos, Senhor, o Teu perdão e rogamos força vinda de Ti, Senhor. Rogamos que o Teu Espírito esteja falando aos nossos corações, nos fortalecendo, nos mostrando, Senhor, a Tua vontade e não nos deixando tropeçar, ó Pai. Rogamos o Teu perdão e Te agradecemos, porque temos certeza que em Ti nós temos o perdão. É no nome de Jesus que eu Te oro e agradeço. Amém. Neste momento eu vou passar a palavra ao grupo de louvor, que vai cantar os cânticos com a igreja, e após a palavra estará com o pastor. Boa noite. Podemos nos colocar em pé? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por este dia, obrigado por esta noite que o Senhor está nos dando a oportunidade de estar aqui louvando ao Senhor. Venho pedindo que o Senhor venha abrindo o coração de cada um que está aqui para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como está para adorar. Vem assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu
assim como está para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, 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 vem. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Deus Pai Todo-Poderoso,
Obrigado que o Senhor nos deu essa oportunidade de estar te louvando. Venho pedir novamente que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Irmãos, queria convidar as crianças e a Denise para virem à frente e estarem, orarmos por elas. Vamos orar? Glorioso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela vida dessas crianças, pela vida dessa professora, Senhor, que eles possam estar recebendo a verdadeira palavra, Pai, conforme o entendimento deles. Abençoa, Pai, a professora para que ela seja capacitada para isso e usada como instrumento seu. E as crianças, Pai, que possam estar ouvindo e aprendendo a sua palavra. Pai, nós te agradecemos pela vida delas. Em nome de Jesus, amém. Amados, um instantinho que eu tive um problema, um instantinho só. Lucas, faz um favor para mim. Pode fechar. Só um instantinho que ele teve um pequeno problema ali no aplicativo. Enquanto isso, vamos iniciando o nosso texto de hoje, o nosso momento de edificação. Antes eu queria agradecer os irmãos e as irmãs pelo sábado que nós tivemos aqui a nossa reunião das mulheres, o nosso chá. Foi um momento muito bom, agradável. A nossa irmã Ilma, que trouxe um estudo, teve uma palavra com as mulheres, ela viajou ao meio-dia, por isso ela não está conosco hoje, mas deixou um forte abraço para a igreja. E foi um momento muito bom, um momento em que as mulheres puderam dialogar um pouco, algumas acabaram até se conhecendo um pouquinho melhor, e isso é muito bom. A igreja precisa disso, de pessoas fortes e unidas. E vamos tratar então agora do nosso estudo de hoje, da nossa palavra. Nós já falamos aqui sobre, e estamos falando e tratando as cartas às igrejas, as cartas que estão em Apocalipse. Nós vamos falar hoje sobre, já tratamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e hoje é a última igreja, a igreja de Laodiceia. De todas essas cartas que nós tratamos, que foi escrita pelo apóstolo João, enquanto estava na ilha de Pátimos, e ele recebe a visão de Cristo, e Cristo dá ordem para ele levar essas cartas às igrejas, enviar essas cartas. Como os irmãos sabem, João estava preso e ele escreve essas cartas e deixa essas cartas para as respectivas igrejas. Só um instante que eu estou me reorganizando aqui, porque grande parte do estudo está lá no tablet. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse 3, versículos de 14 a 22, e acompanhem a leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve:
Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Glorioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Pai, pela sua igreja e pelo texto lido, Pai. Agora, Senhor, nos prepara e nos capacita, Pai, que nós possamos estar sendo usados como instrumento seu. Da minha parte, Pai, que eu possa falar aquilo que é orientação sua. E dos irmãos, Pai, que eles possam abrir os seus corações para o entendimento da sua palavra. Na sua perfeita sabedoria, Pai. Não pela minha, mas pela sua vontade. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela nossa igreja. E obrigado por esse momento, Senhor. Nos prepare e nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de estar tratando hoje com os irmãos dessa carta. Primeiro, nós vamos falar de algumas questões interessantes sobre a igreja lá na cidade de Laodiceia. Primeiro, que esse nome é um nome que ele vem do grego, de Laodique, que significa justiça do povo, que remete a julgamento popular. O termo correto aí estaria mais para julgamento popular. Essa cidade era uma cidade rica, ela era envolvida com a igreja, todo o povo, apesar de não ser totalmente uma igreja cristã, ela era envolvida com os trabalhos da igreja. E por que isso? Porque a cidade, ela meio que se vendia, digamos assim, para que a gente possa ter um entendimento mais fácil. Era uma igreja que era abastada, sim, financeiramente, era uma cidade que era economicamente boa de se viver em todos os aspectos. Era uma cidade industrializada para a época, comercial. Então era uma cidade que tinha muito movimento. Era uma cidade não tão turística, mas era uma cidade muito bonita. Ela era tão bonita, né, que o rei Antíoco II, ele deu essa cidade de presente à sua esposa. Não vamos entrar em maiores detalhes para não fugir ao foco do nosso estudo. Essa cidade foi dada para ela. Daí a cidade passa a se chamar Laodiceia, por conta da mulher dele, que chamava Laodice. E essa cidade, para chegar a esse ponto dela ser dada para a esposa do rei, ela teve que ser meio que comprada. O povo tinha que ser assediado de alguma forma para que ele não se rebelasse contra o rei.
Por questões políticas, o povo, ele se envolvia com a religião, mas era muito voltado às questões locais. E para isso, o rei compra a cidade. É interessante porque o mundo hoje é comprado e dentro da igreja ele é assediado. Existe uma questão de um assédio tão grande hoje do mundo dentro da igreja, que muitos que estão sentados nos bancos da igreja estão de aparência. É mais ou menos como se você fosse para a escola e reclamasse do seu professor. Mas aquele professor é muito ruim, vamos tirar o professor. Você tira o professor. No entanto, a matéria continua. A igreja é a mesma coisa. As pessoas hoje estão preocupadas com o pastor, com a figura do líder que está na igreja. Mais alto, mais baixo, mais claro, mais escuro, mais bem vestido, menos bem vestido, mas poucos se preocupam com a palavra de Deus. As igrejas estão assim. E aquele mundo não era diferente. Aquele momento não era diferente. O povo foi assediado e o que acontecia? Todo mundo estava sorrindo, feliz dentro das igrejas. Mas em espírito, não era assim. Eram pessoas que viviam da aparência. Pessoas mais preocupadas com as suas vestes. Pessoas mais preocupadas com o que elas possuíam. Era assim que estava a igreja de Laodiceia. É assim que está a nossa igreja hoje. Não é igreja de bonito, mas a grande maioria das igrejas hoje estão vivendo de aparência. Nós não queremos uma igreja de aparência. Nós não precisamos de uma igreja de aparência. E se nós não precisamos, Cristo não precisa mesmo. Cristo escreve essa carta através do apóstolo João, justamente para mostrar para essa igreja onde está o seu erro. Se nós formos fazer um reestudo de cada carta que nós falamos aqui, todas as outras cidades tinham algo de bom. Todas elas tinham uma referência boa, sejam pelas obras, seja pela perseverança, seja pela fé. Não importa, todas elas tinham algo positivo, mas a igreja de Laodiceia, não. A igreja de Laodiceia não tem referência nenhuma de que eles estavam fazendo algo de bom. Eles estavam falhando, eles estavam em pecado, e um pecado tão grande que influenciava toda a igreja. Essas cartas que foram levadas a cada igreja, elas eram de referência umas para as outras. Não é porque a carta era para Laodiceia que se referia somente a ela, era direcionada somente a ela. As outras tinham referências das outras cidades. E o povo de Laodiceia era aquele povo que falava dos defeitos dos outros, mas não via os próprios erros. E a nossa vida está assim. Quantas vezes nós criticamos alguém, seja da igreja, seja uma pessoa do mundo, nós criticamos elas e não vemos que nós já começamos errado. O nosso papel de cristão não é um papel de julgamento. Nós não somos juízes dessa causa. Nós não damos a palavra final. Nós não determinamos nada. Nós não dizemos para Deus o que deve fazer, muito menos para o nosso irmão. Nós damos orientação. Nós levamos a palavra de Deus. O que acontece aqui em Laodiceia é que muitos aqui estavam cuidando uns das vidas dos outros e não estavam vendo o próprio erro. Tem uma brincadeirinha que se faz com criança, né? Quando você aponta o dedo para um, tem outros 3, 4 que estão apontando para você. Não é mais ou menos isso? Porque ao passo que nós estamos
julgando alguém, nós estamos, primeiro, tomando o papel de Deus. Segundo, se nós estamos julgando alguém, nós estamos em pecado. Porque nós não temos que julgar ninguém. Quando a igreja de Laodiceia faz isso, o pecado dela é tão grande que ela se assemelha, ou tenta se assemelhar a Deus. Até aí, muitos ali não se preocupavam com isso, porque eles tinham deuses pagãos. O templo principal em Laodiceia era a Zeus. Não precisamos entrar aqui em detalhe quem era Zeus. Mas nós temos a plena certeza que o Deus que era cultuado aqui, sejam aqueles que estavam nas igrejas cristãs, ou aqueles que estavam nos templos pagãos, estavam errados. Todos eles estavam em pecado. Porque todos eles estavam julgando uns aos outros e estavam sendo comprados. A compra que era feita por a compra que era feita por esse povo era tão grande que nessa carta nós vamos ver isso. Nós vamos falar disso mais adiante. Mas para que nós possamos entender isso, nós precisamos entender algumas coisas dessa cidade. Essa cidade, ela tinha uma faculdade, uma universidade, há 2000 anos atrás. E era de medicina. Era a USP da época. Eles eram tão fortes em questão oftalmológica na época, que o colírio que eles produziam vinham de todos os lugares da região para poder buscar aquele colírio que eles produziam nessa faculdade. O tamanho do poder que eles tinham de conhecimento nessa faculdade. Eles eram tão bons nessa medicina que eles influenciavam toda a região. Como eu disse, era a USP da época. Não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de conhecer a USP em São Paulo. A cidade universitária é maior do que Bonito. Só a cidade universitária. Só o campus da faculdade. Enorme. Imagina um mundo que era, naquela época, uma universidade. E como é hoje a nossa cidade. O Lucas está dando microfonia. Um outro detalhe é que era uma cidade famosa também pela confecção. A confecção era muito importante para a época. A confecção deles era tão importante e era tão evidente na época que nós podemos colocar como se fosse hoje as grandes cidades da moda aqui do nosso tempo. Talvez Milão, talvez a Fashion Week em São Paulo, que também é muito concorrida. Isso era tão forte que Cristo fala das vestimentas do povo. O cristianismo que frequentava essa igreja não procurava Cristo. O povo não tem mais princípios. Porque quando o povo é assediado e comprado, ele perde o princípio. E eu volto a dizer uma frase que eu falo sempre. A Bíblia não dá princípio para ninguém. Não é a palavra de Deus que te dá princípio. Princípio você tem ou você não tem. A palavra de Deus, ela te dá somente o controle e te firma nos princípios corretos. Se você não aprendeu princípios, você não os terá. E o povo sabia qual era o princípio. Mas sabe qual que é o maior problema desse povo daquela época e do povo hoje? Nós justificamos os nossos erros, muitas vezes, através da palavra de Deus.
Muitas vezes nós embasamos aquilo que é errado, distorcendo a palavra de Deus. E nós já vimos isso. Nós já vimos isso quando Satanás no deserto tenta Jesus. Ele usa da própria palavra de Deus para poder enganar. O mundo faz isso. Existem muitas igrejas aí que estão distorcendo a palavra de Deus. Hoje foi dito na nossa EBD que nós precisamos estar empenhados no estudo da palavra, e qualquer vírgula que seja dita de forma errada, nós temos a obrigação e o dever de falar. Vocês sabem o que é isso? É o quente ou frio que a palavra diz. Se você não tiver uma postura e não tiver o partido, ou não defender o que tem que ser defendido, você está equivocado. A palavra de Deus diz: ou você está quente, ou você está frio. De que lado que você está? Ou você está no mais ou menos, no meio termo? E nós vamos esmiuçar agora o texto. Apocalipse 3, 14. A palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo aqui se apresenta como Amém. Os irmãos têm a ideia do que seja o Amém? O Amém nada mais é do que um acróstico hebraico da palavra El, Melech, Emnem, que significa Deus, Rei, Fiel. Ela é um acróstico. Quando ela é um acróstico, quando nós falamos Amém, nós estamos só dizendo o assim seja, como nós aprendemos no dia a dia. Não é só isso. A palavra Amém significa Deus, Rei e Fiel. Por ser Deus, ele significa a soberania. Por ser Rei, significa autoridade. E fiel é porque dá mostras da lealdade, que não contraria a confiança depositada, que mantém uma relação de amor por aquele com quem mantém compromisso. Isso é o significado de Amém. Deus, Rei, fiel. E às vezes nós falamos o Amém, ou lemos o texto Amém, como se fosse uma coisa tão simples. Assim seja. Não é só isso. Ele é tão complexo, ele é tão perfeito, que quando Cristo se diz aqui, aqui diz o Amém. A tradução poderia ser: estas coisas diz o Deus, Rei e Fiel. Essa é a tradução. A testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação. A palavra de Deus em Gênesis 1, 26 e 27 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus estava com a Trindade, ou a Trindade estava no início de tudo. Cristo diz aqui o princípio da criação de Deus. Ele mostra que Ele está desde o início dos tempos conosco. A Trindade já estava no início. E quando Cristo diz que Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é fiel, Ele estava desde aquele tempo, Ele sabe todas as coisas.
Não tem algo que ele não saiba, que ele não conheça. Aqui é uma forma de afirmação que fala assim: eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei exatamente como está essa situação. E eu provo isso para vocês. É isso que ele está dizendo. É isso que Cristo mostra para o povo da igreja de Laodiceia. Em Apocalipse 3, 15 e 16, a palavra diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Lá em Laodiceia, a cidade era abastecida por águas termais. Os irmãos que já tiveram oportunidade de ir a alguma fonte terma, sabem que a água, ela é quente, mas ela não queima. E ela não é fria. Realmente ela é morna. Cristo se refere a essa água que é morna. Cristo fala que essa água não tem sabor. Pelo contrário, ela é horrível de se beber. Eu conheci a cidade de Águas de São Pedro, em interior de São Paulo, e lá tem uma fonte terma. Gente, a água fede a podre. E o povo vai lá e pega a água e toma de galão. Porque diz que a água é boa. Aquela água para você fica mais novo. E aquelas senhorinhas que você falava assim: gente, se ela toma essa água há 15 anos e está assim, eu não vou beber muito dessa água não. Porque não dava para beber. Ela é horrível. E é justamente o que Cristo diz aqui. Quando ele fala que está a ponto de vomitar-te, é porque não é possível beber essa água, porque ela é ruim. Além dela ser morna, ela é ruim, ela não tem sabor agradável, ela não tem cheiro agradável, ela não presta para nada. Cristo faz isso, ele está simplesmente dizendo que vocês não prestam. E aqui não é referência à igreja, não. A nossa igreja aqui. Muitas igrejas hoje, que vivem de aparência, são pessoas mornas. São pessoas que são águas termas, águas de enxofre, águas que fedem, águas intragáveis. Cristo coloca essa referência para que eles possam entender. Talvez se Cristo falasse para eles, olha, eu não te suporto, talvez eles não entendessem. Vocês estão errados, eles não entenderiam. Mas quando faz a referência às águas, eles sabem bem do que se trata. Essa água era impraticável. O ato de vomitar, aqui deixa claro que era indigesto, que Cristo não queria bebê-los. Eles seriam rejeitados. Em Apocalipse 3, 17 e 18, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que me vejas. Se compararmos hoje a cidade de Laodiceia, que era a cidade da moda, nós vemos que eles estavam se vestindo mal. Nem sempre a moda, ela é boa. Ela pode ser bonita, mas nem sempre ela é boa.
Quem já teve a oportunidade de ver um desfile de moda, ver cada roupas absurdas, roupas às vezes feitas de jornal, de papelão, umas roupas tão estranhas. Para mostrar a criatividade do povo, sim, mas não são roupas. Não vestem ninguém. Não dão a condição de vestimentas para ninguém. Cristo diz também que de nada vale essa riqueza, por causa da sua pobreza espiritual, que está sem direção pela sua cegueira e miserável por ser uma cidade suja nos seus pecados. Cristo aconselha o povo a se voltar a Ele, comprando o que Ele tem de melhor, que é um ouro refinado. A diferença entre o ouro bruto e o ouro refinado é de cerca de 4 vezes. O ouro refinado, ele é muito mais caro. E quando Cristo compara eles e fala para eles comprarem ouro refinado, é porque Cristo tem o melhor para oferecer para eles. Cristo tem aquilo que é muito mais valioso. O que eles têm não vale de nada. De que vale ser rico como eles eram? De que vale achar que tem tudo, mas não ter nada, porque eles eram miseráveis espiritualmente. É isso que Cristo está querendo dizer para eles. As vestiduras brancas indicam a pureza para aqueles que entram no seu reino, livres da vergonha, da nudez do pecado. E somente com os olhos ungidos e limpos que podes ver a direção certa a seguir. Em Apocalipse 3, 19 e 20, a palavra diz: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus te disciplina assim, porque Jesus te ama. E porque Ele te ama, Ele te disciplina. Se você está sendo disciplinado, é porque Deus quer te ver no lugar certo. É porque você muitas vezes não está enxergando onde está indo. Deus te disciplina sim, porque Ele te ama. Assim como nós fazemos com um filho. Nós colocamos nossos filhos de castigo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo, porque nós amamos e queremos que eles façam o que é certo. Cristo faz a mesma coisa conosco. Cristo quer mostrar para esse povo que, independente dos erros deles, eles podem se arrepender. Eles serão disciplinados, sim, por amor e em amor. Em Apocalipse 3, 21 e 22, a palavra diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo nos oferece aquilo que Ele possui. Cristo oferece um trono e a vitória. Cristo nos oferece o que é de melhor. A igreja de Laodiceia nos ensina que as aparências enganam. O mundo pode nos oferecer muitas coisas, nos assediar, nos oferecer fortuna, sucesso, riqueza, poder, nada comparado ao que Cristo pode nos oferecer. Você acha que é pouco? O seu espírito é muito maior do que isso tudo. O seu bem-estar é muito maior do que isso tudo. Temos que estar na igreja pelo que é o foco mais importante da igreja. Independente de quem esteja à frente da igreja.
independente da liderança, independente das vestes, independente de como fala. O que é importante é nós estarmos na igreja pela palavra de Cristo. Se eu falo mais bonito, se eu falo mais feio, se eu falo com erros de língua portuguesa, erros de concordância, se eu me visto mal, tudo bem, eu tento melhorar, mas não é isso. É Cristo que é o mais importante. Podem mudar o professor, mas jamais vão mudar a matéria. Podem mudar o líder, podem mudar a igreja, podem tirar ela fisicamente daqui e colocá-la do outro lado da rua, não importa, a palavra de Deus sempre será a mesma. A palavra de Deus sempre será perfeita. Cristo sempre será o foco. Quando Cristo deixar de ser o foco, você precisa rever a sua vida dentro da igreja. Apocalipse 3, 15 e 16 fala da indecisão, da fraqueza, do indigesto. Mostra que nós devemos tomar partido, ser fortes e saudáveis, saudáveis espiritualmente. Em 3, 17 e 18, diz que de que vale ter tudo e não ter nada. Nós precisamos buscar ter o que é mais importante, que é Cristo. Através da obediência, da riqueza da palavra, do entendimento, da sabedoria dada por Deus. Esse é o nosso foco. Isso que nós temos que ver. Em 19 e 20, Cristo está dizendo para você e para mim que Ele nos ama, por isso Ele está aqui. Não importa as dores, não importa as bordoadas, não importa as batidas de cabeça que você tem dado, Cristo está te disciplinando, por amor, por mais difícil que esteja. Se foque em Cristo, busque a Cristo, porque Cristo vai te abrir os olhos, vai te mostrar o caminho certo para onde você deve seguir. Em 21 e 22, Cristo está pronto para te levar ao lugar certo. É por isso que Ele diz, lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo bateu a sua porta. Cristo mostrou quem Ele é verdadeiramente, o que Ele tem para te oferecer. Limpando as suas vestes, lavando os seus olhos, abrindo os caminhos, mostrando a direção, para que você possa seguir o caminho certo, saber onde é que Ele está. Abra os olhos. Vamos enxergar a Cristo. Vamos enxergar o que Ele está mostrando, para não sermos uma igreja lá de Laodiceia, uma igreja que não tem nada, simplesmente nada para oferecer. Pobre em espírito, miserável nas vestes, cega na direção. Nós somos ao contrário. Verdadeiramente em Cristo, nós temos tudo que é de diferente. Foram 7 cartas que Cristo escreveu para o seu povo, para as suas igrejas, mostrando o que deve ser feito em cada uma. Se nós pegarmos um pouquinho de cada uma dessas cartas, nós vamos entender o recado que Cristo quer nos dar. Mostrar o caminho certo, mostrar para onde nós devemos ir, o que nós devemos usar como veste, que são as vestes brancas que Ele oferece para todo aquele
que estiver a caminho do seu trono e sentar com Ele no trono, cear com Ele, caminhar com Ele. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos buscar. A todo momento e tudo que estiver pronto para a igreja, oferecer para os irmãos, para que eles possam buscar e reconhecer a Deus, a todo tempo será oferecido. A igreja não abre mão disso. E eu quero deixar isso claro para os irmãos. Amém? Vamos, antes de encerrarmos, vamos fazer mais uma oração? E aí eu vou dar alguns recados. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, Pai, diante da sua presença, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa nos moldar, Pai, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Cuida, Pai, do nosso entendimento, cuida, Pai, do nosso dia, do nosso aprendizado, Pai. Nos desvia, Senhor, das setas do inimigo e, Pai, que nós possamos, Senhor, tirar a venda dos nossos olhos. Que nós possamos usar, Pai, o colírio perfeito, Pai, que é a sua própria palavra. Pai, aquele que conhece a sua verdade, Pai, é liberto. E nós queremos essa liberdade, Pai. Nos prepara, Pai, para isso. Nos dá, Pai, a condição de estarmos te observando, Pai. Não de longe, Pai, mas próximos. Porque nós temos a sua imagem e semelhança, Pai. Porque o Senhor nos fez, o Senhor nos formou, Pai, desde o início dos tempos. E nós te agradecemos e te glorificamos por isso, Pai. Em nome de Jesus, eu quero colocar esse momento de oração. Amém. Queridos, mais uma vez quero agradecer a presença de todos. Agradecer os irmãos que puderam estar presentes ontem aqui na reunião no Chá das Mulheres, ou aqueles que não puderam participar, podem ter certeza que em breve nós teremos outro. Queremos agradecer também hoje a Emily, que está, para mim, ela está me visitando agora. Eu sei que ela é dessa igreja desde de pequenininha, ela praticamente nasceu aqui dentro, né? Mas eu fico muito feliz com a sua presença, viu, minha querida? Volte sempre. Meus irmãos, daqui a instantes, nós encerrando, nós vamos tomar ali mais um café. Sobrou bastante coisa do café da manhã. Por gentileza, irmãos, não vamos deixar nada se estragar, nada se desperdiçar. Tá? Se algum irmão quiser levar alguma coisa, por favor, tá? Não vamos desperdiçar, não. Nós estamos num país onde, graças a Deus, não temos a proximidade da fome aqui que nós conhecemos diretamente. Mas nós sabemos que existem pessoas que passam muita necessidade. Não vamos deixar que se desperdice alimento. Durante a semana nós temos ainda o nosso estudo bíblico na quarta-feira e a nossa reunião de oração nas quintas-feiras. Aqueles irmãos que quiserem pedidos de oração, agradecimentos, quiserem colocar no grupo de oração ou estar presente na quinta-feira, é muito bom. Queridos, vamos mais uma vez fazer uma oração para encerrar esse momento. Convido os irmãos a estarem de pé, para estarmos orando. Glorioso Pai, nós, mais uma vez, Pai, na sua presença, queremos te agradecer pela nossa igreja, te agradecer, Pai, por mais esse culto, mas esse momento, Pai, em que nós te oferecemos, Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Obrigado, Pai amado, por estarmos aqui, podendo glorificar a Ti, Senhor, podendo ver, Pai, que nesse templo o Senhor está presente. O Senhor está presente com cada irmão aqui, Pai. É isso que nós confiamos, Senhor. Pai, cuida do restante da nossa noite, Pai. Abençoa o alimento que nós vamos ter agora. E, Pai, que nós possamos ter um restante de noite sob a sua proteção e sobre a sua guarda. Nos dá uma semana, Pai, sobre a sua orientação. É o que nós te pedimos, Senhor.
Em nome de Jesus, amém. Queridos, só deixar mais uma coisa para os irmãos. Em breve nós estaremos também fazendo um encontro de casais. Estudos para casais. Tá? Todos os casais da igreja estão convocados. Não são convidados, são convocados. Vamos fazer um estudo bacana, um estudo gostoso, tá? Um jantar. Tá? Então vocês vão gostar bastante. Tá? Vamos marcar uma data que seja bom para todo mundo, possivelmente o próximo mês. Ok? Então, está oficialmente encerrado o nosso culto de hoje.